turma, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o dia de número 50, 5.0. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso tema de hoje, que é apostasia na igreja. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 16. Já clique no link da descrição que você vai ser encaminhado diretamente para a leitura. Se você não faz parte do Bíblia Club, também está o link do grupo para você fazer parte, porque lá eu encaminho materiais complementares para poder você conseguir se aprofundar nos estudos. E esse material de 1 Timóteo está incrível. E a cada livro que nós estamos lendo, se vocês já notaram isso, nós estamos melhorando a qualidade e o aprofundamento espiritual nos nossos materiais complementares e também nos nossos estudos. Já se inscreve no link do canal, já deixa o seu joinha e vamos, dia 50, apostasia nas igrejas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o que é apostasia, Jefferson? É justamente isso. É a rebeldia e o afastamento dos verdadeiros ensinos de Deus. E esse já era um tema tratado pela igreja primitiva. E só seremos capazes de distinguir os falsos profetas por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A apostasia tem 3 características. A primeira, surge através de espíritos enganadores. O segundo, é alimentada por ensinos demoníacos. E o terceiro, infelizmente, é que ele está sempre presente dentro de alguma comunidade cristã. Então, abre o olho, meu amigo, abre o olho. Verso 2: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O que é ter a consciência cauterizada? É quando um cristão não avalia e corrige a sua vida através da luz da palavra de Deus e entrega-se progressivamente ao pecado. Então isso vai causar um afastamento e uma rebeldia a tudo que se refere ao Senhor, cauterizando a sua mente, cauterizando o seu coração e deixando você cada vez mais insensível à presença do Espírito Santo e aos seus conselhos. Verso 3: e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E esse livro de 1 Timóteo é um livro tão fácil de você ler e compreender e interpretar, porque é como se fosse verdadeiramente um manual. E um manual é sempre fácil de compreensão. E aqui a gente vai lendo, a gente já vai entendendo sem precisar fazer muitas pausas. Mas aqui eu quero fazer uma pausa, porque ele está falando bem assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. E Timóteo naquela época tinha cerca de 30 anos quando assumiu o cargo de bispo, de pastor da igreja. E um cargo como este não era
costumeiramente entregue a um homem tão jovem como Timóteo. Mas Paulo constantemente exortava Timóteo como um verdadeiro homem de Deus e pastor do rebanho do Senhor deve agir e se comportar. Verso 13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. E somente quem pode salvar um homem é Deus. Mas Paulo quer dizer aqui nesse último versículo que o nosso testemunho, a nossa vida tem que ser exemplos dignos de imitação. Dessa forma, você sendo um bom exemplo, as pessoas buscariam e se aproximariam mais de Deus por se espelharem em você. E nós vamos para o nosso desafio. Tem desafio todo dia, meu irmão. Porque a palavra tem que ser lida, tem que ser entendida e tem que ser praticada, aplicada em nossas vidas. Porque se a palavra é viva, nós devemos viver a palavra. E hoje nós aprendemos que somos capazes de distinguir a apostasia através do Espírito Santo e que devemos constantemente nos avaliarmos e corrigirmos a nossa vida. Então hoje nós vamos avaliar nossas vidas. Começamos ontem a fazer já um alinhamento espiritual, um alinhamento para que nós possamos nos libertar de alguns pecados de estimação, para podermos alcançar a qualificação que precisa ser atingida. E hoje vamos continuar aqui fazendo essa avaliação e correção à luz da Bíblia, para que não tenhamos nossos corações e mentes cauterizadas pelo pecado. E eu te vejo amanhã para mais uma aula, para mais um encontro às 6h01 da manhã. Fique com Deus, um forte abraço e valeu!